E vai ter clássico carioca entre Flamengo e Vasco. Mauro César Pereira, essa situação Flamengo e Vasco, o Flamengo chegando de mais uma derrota em mais um título disputado, pressão de torcida, mas também não interfere muito, né? Porque o Flamengo já está praticamente garantido. Já está classificado, se vencer, ele garante com a melhor campanha, eu digo. O primeiro lugar, né? Se vencer esse jogo contra o Vasco. Se não vencer, ainda tem a chance contra o Fluminense quarta-feira de garantir essa primeira colocação. A campanha no Campeonato Carioca é muito tranquila, né? Jogou partidas com o time reserva, ganhou o clássico com o time reserva / garotos da base, jogou jogos só com os meninos. Assim, eu acho que esse jogo ele é um jogo interessante para o Vasco, porque o Vasco contratou vários jogadores, está começando agora a dar sinais aí da montagem de uma nova equipe, ainda é um estágio também inicial, mas pega o Flamengo ainda em crise, com o técnico precisando fazer experiências, mudanças, ou seja, mais instável, consequentemente, até pelas derrotas que teve nessas competições que disputou. Então, acho que isso aproxima mais os dois em relação aos confrontos dos últimos anos, que eram de uma disparidade muito grande. O Vasco até na segunda divisão e o Flamengo com times fortes, né? Você pega o time do ano passado, jogaram no Campeonato Estadual do último ano, na última vez. O Vasco não conseguia competir com o Flamengo. Nitidamente não conseguia competir. Foi um ano que o Vasco jogou a Série B, sofreu para subir, e o Flamengo, com todos os problemas, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, patamares, como diria o Bruno Henrique, aliás, voltou a treinar, né? Voltou a treinar no campo, já está liberado da parte clínica, vai demorar um tempo, porque todo o recondicionamento físico dele vai ser complexo, porque foi uma lesão muito grave, né? Mas ele já voltou a treinar até cedo, março ainda. De repente, ainda no primeiro semestre, ele consegue jogar. Isso seria um grande reforço para o Vitor Pereira. Mas o Vasco tem uma possibilidade de estar mais próximo agora do Flamengo e enfrentar o seu grande rival de uma outra forma. Acho que essa é a atração maior do clássico. Eu imagino que o Vitor Pereira possa até usar já esses jogos para começar a fazer alguns testes. Ele tem que fazer. Experimentar outras alternativas, outras formas de jogar. Não sei se ele vai poupar alguém. Eu acho que alguns jogadores que estão mal fisicamente deveriam ficar um tempo fora. E esse é o momento que depois vem os clássicos, provavelmente, a não ser que o Volta Redonda consiga se inserir ali entre os quatro, que está ainda brigando ali com o Botafogo e tal. A última chance que ele tem de fazer alguma experiência é nesses jogos agora. Depois são jogos eliminatórios e a final. Ou seja, vão ser jogos de mais importância, embora seja o estadual, é o que ele vai ter ali naquele momento para disputar. Você acha que ele pode ir com 3 zagueiros, como está sendo dito? O Vene Casagrande trouxe essa notícia. Ele não jogou com 3 zagueiros no jogo passado. Isso aí é uma distorção. Ele usou um volante para fazer a saída de bola pela esquerda. Isso não é jogar com 3 zagueiros. É diferente. Quando o time tinha a bola, o Thiago compunha o meio campo, Thiago Maia, tanto que aparece até na área ali para cabecear e tudo, manda a bola na trave. Mas na hora de fazer a saída, ele faz... Normalmente, o volante que vai apoiar os zagueiros na saída com 3, ele vem trabalhar por dentro, é muito comum. Ele sai do meio campo, vem trabalhar no meio, os zagueiros abrem, ele fica no centro e faz a saída. Ele fez diferente, ele colocou o Davi Luiz nessa função, o Fabrício Bruno na direita e o Thiago Maia na esquerda. Para quê? Para liberar completamente os laterais. Ele não tem pontas, ele não tinha no time titular. E aí os 2 laterais atuaram como pontas, como alas, agredindo, tanto o Varela na direita quanto o Ayrton Lucas na esquerda. Então ele queria abrir o jogo e empurrar os laterais, que são alas, que aí joga realmente com 3 zagueiros, o Del Valle, lá para o campo deles, para impedir que eles viessem brigar aqui pela bola, atacar o Flamengo pelos lados. Essa foi a estratégia, que eu acho até que funcionou bem no primeiro tempo, tal a quantidade de situações criadas. Mas isso não é 3 zagueiros. E quanto o Botafogo também foi um híbrido. Ele jogou com o rapaz lá, o Cleiton, né? O zagueiro da base, que é rápido, é bom jogador, formando quando o time perdia a bola como lateral, como terceiro zagueiro, mas quando o Flamengo tinha a bola era linha de 4 muitas vezes, ele ficava como lateral esquerdo. Então não é exatamente com 3 zagueiros. Isso depende muito de ter treinado o time assim. E para jogar com 3 zagueiros, ele vai ter que sacar alguém do meio campo, ele firmar com 3 zagueiros. Que aí seriam 3 zagueiros, o Varela e o Ayrton Lucas. Aí sim, né? Os 3 zagueiros, o Varela, o Ayrton Lucas, e ele tem zagueiro aberto lá, tem bons zagueiros. E aí o meio campo com quem sai, a não ser que, por exemplo, vou poupar o Pedro. O Pedro acho que está precisando de uma parada, o Pedro não está bem fisicamente, cansando, talvez precise dar um tempo. Digamos que ele faça isso, estou dando só um exemplo, poderia ser outro jogador. Aí ele vai pôr mais um zagueiro, libera os laterais, pode ser, mas ele treinou isso, quantas vezes? Não sabemos. Isso tem que ser treinado, não dá para chegar na hora de escala, põe lá, dificilmente vai funcionar. Ele fez realmente esses treinos com essa puxada do Thiago para fazer a saída de bola. Ele pode ter treinado também com 3 zagueiros mesmo. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Fabrício Bruno. Aí, no caso, poderia ser Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz, talvez, nessa ordem. Pode ser. Pode ser também uma saída, que ele quer mais jogo pelos lados.
E precisa ter. Aquela história que o Flamengo joga por dentro, envolvendo o adversário, trocando passe. O time até pode jogar assim, dependendo da formação, mas ele precisa variar o jogo. E aí, por isso que quer um ponta-direita, por isso que busca lá o Ângelo, inclusive, para ser um atacante pela direita, e tem lá o Cebolinha, que joga pela esquerda. Além do Bruno Henrique. Além do Bruno Henrique, que pode voltar em algum tempo. E o Matheus Gonçalves, o menino lá de 17 anos, mostrou até contra o Del Valle que pode fazer o lado direito. Ele fez bem ali como um atacante bem aberto pelo lado, né? Ele vai bem no mano a mano, ele vai para cima. E esse tem um detalhe, como ele tem só 17 anos, ele tem formação, mesmo que na origem ele não seja um jogador dessa função, é mais fácil você transformá-lo. Digamos que ele jogue mais por dentro, né? Ele está vindo da base. É mais fácil com essa idade, e ainda mais com a personalidade que esse moleque tem. Ele é folgado, aberto, vai para cima o tempo todo. Transformá-lo num atacante de lado que possa fazer essa função. Então acho que essa é a hora dele fazer as experiências. E para o Barbieri, que foi técnico do Flamengo, é um reencontro importante também. Se ele conseguir uma vitória pelo Vasco contra o Flamengo, para ele vai ser muito importante. E o Vasco está evoluindo nesse ano. O Vasco começou mal, está crescendo, mas é normal também. Contratou praticamente um time novo, né? E as contratações do Vasco, da SAF do Vasco, assim, algumas são assim, bem ousadas para o começo do trabalho, né? O Vasco foi buscar. O Pedro Raul foi um dos goleadores aí, principais do campeonato, todo mundo estava de olho nele. O Vasco buscou jogador do São Paulo, jogador do Corinthians, né? O Vasco foi buscar jogadores de times importantes de futebol, do Atlético Mineiro. Foi lá pensar, jogadores que foram titulares dessas equipes. E foi lá e contratou. Está lá o Léo Pelé, está lá o Jair, está lá uma galera toda lá. Então, o Vasco começou assim, um processo assim, de reforço, de remontagem do time, reforçando, contratando alguns jogadores que demonstram uma certa ousadia. Agora, o primeiro grande teste que já teve os confrontos com o Fluminense e com o Botafogo, né? Perdeu o Fluminense e ganhou do Botafogo. Mas agora com o Flamengo sempre é diferente. O Vasco e o Flamengo é outra história, é outro papo. É a maior rivalidade do Rio de Janeiro. Não, e você banca que hoje é a maior rivalidade, é mais que o Fla-Flu. Há muito tempo. O Fluminense andou vencendo, perdendo do Flamengo nas últimas finais, né? Venceu ano passado, perdeu as outras, ganha muito do Flamengo, mas eu acho que a rivalidade Vasco-Flamengo, desde final dos anos 70 e tudo, ela se transformou na grande rivalidade. Eu acho, assim, para os 3 outros grandes do Rio, o Flamengo é o maior rival. Isso é líquido e certo. Se parar na rua, no Rio de Janeiro, perguntar a qualquer tricolor, botafoguense ou vascaíno, qual é o maior rival do seu time, ele vai falar Flamengo. A chance de falar um outro é mínima. Só se o cara, assim, digamos, o cara é vascaíno, a família da mulher dele, todo mundo é fluminense. Enche um saco dele, aí ele detesta Fluminense, porque em casa, na casa da família, no churrasco, final de semana, é sempre tricolor perturbando ele. Aí tem uma característica peculiar ali, muito própria. Mas, em geral, não. Agora, eu acho que, desde então, se você perguntar a torcedores do Flamengo qual é o maior rival, eu acho que a maioria vai dizer que é o Vasco, não o Fluminense. Tá? Embora o Fluminense tenha sido o time que mais incomoda e vence o Flamengo do que o Vasco. Mas isso acho que vem lá do passado, dos anos 80. Essa rivalidade, ela tende agora a ser novamente turbinada com esse crescimento natural que o Vasco vai ter. Porque nos últimos anos, de fato, o Vasco mal conseguia competir com o Flamengo porque colocaram o Vasco numa situação ridícula, né? O Vasco virou um time de segunda divisão. E agora está voltando. Então acho que esse jogo pode marcar aí uma retomada de novos grandes duelos entre os dois. Tomara que seja assim, porque foram muitos duelos super importantes, especialmente do final dos anos 70 para cá. E o Vasco vive um período complicado em confrontos com o Flamengo, tá? O Flamengo perdeu só um dos últimos 20 jogos contra o Vasco. São 11 vitórias, 9 empates. Então aí, e só perdeu... Aqui, perdeu apenas um dos últimos 20 jogos. Você lembra o que aconteceu nesse jogo, né? O Flamengo estava envolvido com Supercopa, aí depois vinha, acho que Libertadores e tal. Aí teve uma derrota para o Vasco no Maracanã. Aquele jogo foi até visto, esse resultado foi tão surpreendente que foi visto quase como... Não foi uma zebra pelas camisas envolvidas, mas pelos times foi. O que eu estou falando, o Vasco há muito tempo não consegue competir com o Flamengo. Tem jogos que vai parecer um time pequeno. Então a diferença técnica. Isso vai acabar. Assim, o Flamengo ainda tem um elenco mais forte. Mas agora o Vasco já está montando um time que dá para encarar, entendeu? Dá para fazer jogo mais... Jogo duro. Jogo mais duro, encarar, mas não aquela coisa, o Vasco fazer o jogo da vida para não perder. O que aconteceu algumas 9 empates aí, tem empates com o Vasco com as calças na mão se segurando. Isso agora muda completamente. Então acho que essa rivalidade ela vai ganhar vai ser um novo impulso, né? O que eu acho extremamente necessário. E tem alguns elementos, né? Vanderlei, Flávio, além de ter um time mais forte agora, teve aquela declaração
do dono da 777, né, Mauro? Que ele falou, a partir de agora não vai ter mais confronto desigual. Ele falou entre que era Flamengo e Vasco. o último com aquela disparidade. Aí, Então, aí não, né? Porque a disparidade ainda existe. Mas então, não vai ter mais confronto desigual, né? Mas Aquela o que disparidade. ele falou foi um exagero, que ele prometeu ali, praticamente prometeu ao torcedor do Vasco, que o Vasco não entraria mais em campo que era o último, porque foi no Campeonato Carioca, eles não iam jogar mais no ano passado, né? Só no outro Carioca esse ano, porque o Vasco estava na Série B. E não estava nas competições que poderia enfrentar o Flamengo mais. Então, o que ele falou praticamente foi que o Vasco não teria mais um time mais fraco que o Flamengo. O Vasco tem um time mais fraco que o Flamengo. Mas agora já tem um time que, embora seja inferior tecnicamente, um elenco não tão rico, ele já se aproxima um pouquinho e com jogadores de qualidade que eu acho que, se bem treinados, eles conseguem enfrentar o Flamengo como os times anteriores não conseguiam. Alguns times eram fraquíssimos. Gente, não estou falando nenhuma novidade. O Vasco virou um time de Série B nos últimos anos. O Vasco jogou 5 campeonatos da Série B. 5. E 2 seguidos. Foi repetente Série B. E o detalhe, em diferentes momentos. Rebaixado lá em 2008, aí jogou 2009 e continuou subindo, caindo, subindo, caindo. É diferente, por exemplo, do Corinthians caiu uma vez. Não voltou mais. O Palmeiras tem rebaixamentos separados por muitos anos. O Grêmio tem rebaixamentos separados. O Vasco ficou caindo e voltando, virou quase um ioiô. É um absurdo. Um negócio assim... Não tem sentido. Vasco e Botafogo, né? O Botafogo também. O Vasco mais, né? Que o Botafogo. O Vasco teve rebaixamentos muito próximos uns dos outros. Num período longo. Você vê, o Vasco voltou da Série B ano passado. Ano passado foi 2022, certo? O primeiro rebaixamento foi 2008. Porra, são 14 anos convivendo com rebaixamento. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. 14 anos. Era o Roberto Dinamite, o presidente. Aí entrou o Eurico Miranda. Aí depois, você vê, os dois já faleceram, inclusive, né? O Roberto até precocemente, o Eurico também, mas já mais velho. Quanta coisa aconteceu no Vasco, já mudou nesse período todo. Agora, com a SAF, a tendência é que o Vasco volte a ser forte. E teve também ainda, né? Tem o Abel Braga, né? Que tá lá no Vasco, que saiu do Flamengo de uma forma traumática, foi muito ironizado. Mas ganhou o Carioca do ano passado em cima do Flamengo, né? É. Acho que isso aí deve estar bem resolvido para ele, né? Embora, é claro que ele tenha... O Abel sempre teve rivalidade com o Flamengo.